Este é um vídeo de um católico tradicional, professor de lógica, a favor do ecumenismo. O que motivou esse vídeo foi uma live recente em que eu reajo a alguns comentários do professor Carlos Nogué a respeito do ecumenismo. E hoje eu quero comentar de forma um pouco mais aprofundada alguns desses pontos. E primeiro de tudo, aqui nesse vídeo em defesa do ecumenismo, eu devo dizer que todo o discurso retórico, ele é sempre atencional. Ou seja, ele foca em algum aspecto de alguma coisa. O que eu quero dizer com isso é que eu vou focar na minha exposição numa defesa do bom ecumenismo. Ou seja, das coisas boas que existem no ecumenismo. Não querendo dizer com isso que toda forma de ecumenismo seja boa, que toda abordagem mais ecumênica, mais sincrética seja positiva e que não exista limites para isso. Eu devo dizer também que eu não sou um especialista em teologia e, na verdade, existem muitas pessoas muito mais eruditas do que eu em história da igreja, em teologia, que vão discordar de mim e discordam de mim nesses pontos. Mas o motivo é simples, é que essas pessoas são menos inteligentes do que eu porque não estudaram lógica. É tão simples quanto isso e no decorrer do vídeo você vai perceber o porquê. E apesar das minhas limitações em teologia, o que eu vou fazer aqui é perfeitamente possível, porque eu vou pegar dogmas simples da igreja e mostrar as implicações lógicas desses dogmas nos pontos que eu estou defendendo, em teses que poderiam ser classificadas como ecumênicas. Então assiste esse vídeo aqui até o final, que talvez eu contribua para ampliar um pouco a sua visão do que é o cristianismo. Bom, eu vou começar com a defesa do meu ponto utilizando algumas proposições básicas, certas premissas que a gente vai construindo o nosso raciocínio a partir delas. A primeira dessas premissas é que Deus, ele quer a salvação e ama absolutamente todos. Isso inclui as pessoas que não conhecem, mas poderiam conhecer, estão em estado de ignorância vencível, e pessoas que já conhecem o cristianismo, já conhecem o catolicismo, mas têm fortes fatores de resistência, por exemplo, para sua conversão. Por exemplo, pessoas que são de culturas muito diferentes, um sujeito ali que cresceu na Índia, sempre foi criado segundo os valores hindus, as crenças hindus, ele vai ter uma resistência que a própria cultura infundiu nele, muito forte a conversão ao cristianismo. Talvez nem chegue a conhecer mais profundamente o cristianismo, só saiba mais ou menos de nome. Ou então pessoas que têm traumas, muito fortemente associados ao cristianismo. Nós sabemos que não são poucas pessoas que têm esse tipo de trauma. Pessoas que foram criadas da forma errada, por certos cristãos, por certas famílias cristãs, foram educadas em colégios católicos e tinham más freiras, maus padres, etc., foram abusadas às vezes, enfim. Então Deus, ele ama todas essas pessoas. E isso é uma afirmação muito básica no cristianismo, todo mundo sabe disso. Agora, já para bater num espantalho que eu sei que muitos tradicionalistas burros vão levantar, não, eu não tô sugerindo com isso que todas essas pessoas, que todas as pessoas do mundo vão ser salvas. Estudar um pouquinho de gramática e lógica pode te ajudar a ser um pouquinho menos limitado. A minha segunda proposição aqui é de que Deus não é simplesmente uma pessoa, um indivíduo qualquer, que tem o predicado de ter criado todas as coisas e ter criado o catolicismo. O que eu quero dizer com isso é que, embora Deus seja uma pessoa, ele não é uma pessoa num mesmo sentido e da mesma forma como nós somos pessoas. A relação que nós temos com a realidade é completamente diferente da relação que Deus possui com a realidade. Afinal, Deus é o próprio ser, Deus é o próprio Logos, é a própria verdade. Tudo o que existe, sendo ele o próprio ser, participa dele e recebe algumas de suas perfeições. E sendo ele a própria verdade, quando você descobre novas coisas a respeito da realidade, de uma forma ou de outra, de forma mais imediata ou mais remota, você conhece algo sobre Deus. Seja esse conhecimento advindo dos seus próprios olhos, seja advindo da sua inteligência, das suas intuições, das suas inclinações, não importa. Todo contato com a realidade, de alguma forma, é um contato com Deus, de forma, novamente, mais ou menos remota. E isso nos leva à terceira proposição, que é o fato de que Deus pode ser o simbolizado supremo de outras religiões além da católica. Ele pode ser o simbolizado supremo de todas as religiões, inclusive as falsas. O que eu quero dizer com isso? É que todas as religiões utilizam a linguagem simbólica para falar de Deus. A linguagem simbólica ela é mais apropriada quando você quer falar de um objeto que não cabe perfeitamente nos seus conceitos. Ela é melhor nesse sentido do que uma linguagem puramente unívoca. Porque uma linguagem puramente unívoca, ela é falsamente unívoca quando se fala de Deus. O conceito que você tem na sua mente, por exemplo, o conceito de bem que você tem na sua mente, por definição, necessariamente vai ser um conceito limitado de bem. E Deus, ele é um ser ilimitado, ele é um ser infinito. Então, o bem limitado que existe na sua cabeça é menor do que o bem
que pertence a Deus, né? O bem que Deus é. A linguagem simbólica que reconhecidamente não captura todas as notas do seu objeto, e mesmo as que captura, pode capturar de forma imperfeita, ela é nesse sentido mais apropriada para falar de Deus. E nessas linguagens simbólicas, muitas religiões podem convir em muitos aspectos, e de fato convém. Seja porque utilizam os mesmos símbolos para falar de alguma coisa, por exemplo, em todas as religiões, em quase todas as tradições aí religiosas, você tem uma relação com o céu, né? Como se o céu fosse a fonte do sagrado. Então as coisas altas representam de alguma forma Deus. Ou então seja porque essas religiões, mesmo tendo símbolos diferentes, esses símbolos diferentes podem perfeitamente representar um mesmo objeto. Podem representar uma mesma nota de Deus, né? Por exemplo, diferentes religiões podem utilizar o símbolo do rei para falar da majestade divina, o símbolo do touro para falar da abundância divina e assim por diante. E aí, mais uma vez, esclarecendo para não dar, brecha para o inimigo. Disso não se segue que todas as religiões são iguais, por dois motivos. Primeiro, porque existem símbolos superiores e símbolos inferiores. Alguns símbolos expressam mais adequadamente o seu simbolizado do que outros, como por exemplo, o rei representa melhor a majestade divina do que o leão. E segundo, porque existem símbolos adequados e símbolos inadequados. A flor simboliza a leveza. Você não pode usar a flor para simbolizar as coisas pesadas, as coisas densas. Ela seria um símbolo inadequado. Então, religiões diferentes podem ter símbolos inadequados, símbolos errados, por consequência da sua falsa teologia, por exemplo. Agora, tudo isso que eu disse nos leva inequivocamente para nossa conclusão. O fato dele ser a própria verdade, o próprio ser, de poder ser simbolizado por todas as religiões, de amar a todos e desejar a salvação de todos, nos leva à conclusão de que em alguma medida ele está em todas as religiões. Do mesmo modo como está em todas as sociedades e todas as civilizações. E isso é uma coisa muito facilmente observável, porque se você observa as diferentes religiões, não é possível que as grandes, as imensas convergências que existem entre elas, seja devido ao acaso. Em termos probabilísticos, isso é simplesmente impossível praticamente. Existe alguma razão para que existam essas conveniências. Eu mesmo citei um exemplo agora de que todas as religiões, ou grande parte delas, associam ao céu algo sagrado, o lugar onde habita Deus, algo nesse sentido. E nesse aspecto, todas as religiões contêm algumas verdades, podem conter algumas verdades. Seja por acidente, chegando a essas conclusões verdadeiras por meio de raciocínios equivocados, seja por investigações, pela razão natural, que fazem com que essas religiões concordem nessas conclusões, seja por meio das nossas intuições, justificado pela nossa natureza comum. Todos nós somos seres humanos, temos uma série de características comuns, e pela realidade comum para a qual nós estamos olhando, que, no entanto, está preenchida de Deus. Deus está presente em toda a realidade. Deus é o fundamento de toda a realidade. Quando você vê papas, vê santos falando, sobre as outras religiões serem falsas, as pessoas querem concluir a partir disso, num raciocínio lógico, assim, completamente falacioso, que isso quer dizer que todas as proposições que defendem essas outras religiões são falsas. Bom, se fosse isso, o catolicismo teria proposições falsas também, porque muitas proposições católicas são comuns a outras religiões. Obviamente não é esse o sentido. Quando nós estudamos na Academia de Lógica as proposições copulativas, que são proposições que unem diversas proposições simples, ou seja, unem uma série de informações numa proposição só. Então eu digo, por exemplo, este quarto está roxo, esta mesa é de madeira e eu estou sentado. Para uma proposição copulativa como essa ser verdadeira, a exigência é que todas as informações ali contidas sejam verdadeiras. Isso significa que se pelo menos uma for falsa, a proposição copulativa como um todo é falsa. Então, quando você tem um conjunto de informações, para que o conjunto enquanto tal seja verdadeiro, não adianta que 99% das informações sejam verdadeiras. Absolutamente todas têm que ser verdadeiras. Então, se nessas outras religiões existir pelo menos uma proposição falsa, isso já é suficiente para tornar essa religião uma religião falsa. É por isso que os santos, os papas, dizem que as outras religiões, são falsas. Não é porque elas não produziram nenhum conhecimento absolutamente para a história. Declarações como a de que não há salvação fora da igreja e dogmas semelhantes fazem com que as pessoas pensem que isso significa que Deus está absolutamente presente em tudo que é católico e absolutamente ausente em tudo que não é católico. Não, isso é simplesmente falso, Deus está presente em gradações diferentes em cada coisa. Se você abre a Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino vai estar falando ali que inclusive no inferno há algo de Deus ali,
Porque o inferno existe, né? O inferno tem ser e Deus é o próprio ser. Então, pelo menos nisso existe alguma coisa de Deus. Então, Deus está menos presente no inferno do que está na nossa realidade aqui terrena. Mas ele está presente de alguma forma. Deus está menos presente na vida de um hindu, né, de um hinduísta, do que na vida, sei lá, de Padre Pio. Mas, de alguma forma, ele pode estar presente em graus diferentes em cada uma dessas camadas da realidade. E isso é necessitado, inclusive, para que ele possa agir e atuar na conversão dessas pessoas que estão fora da religião verdadeira. Como que ele traria pessoas de fora se ele não pode acessar o que está fora da religião? Né? Isso não faz o menor sentido. Então, de uma perspectiva católica, tudo isso que eu disse está apoditicamente demonstrado. Não tem como você ser católico e negar essas coisas que eu tô falando. Essas coisas se seguem diretamente da doutrina católica. Se você discorda daquilo que é uma implicação da doutrina, você discorda da doutrina, porque uma doutrina verdadeira não pode ter falsas implicações. Agora vamos mais uma vez pagar imposto aqui para Raditrad desmiolado que vai comentar aqui embaixo. Isso não quer dizer que todas as religiões estão completamente ou até mesmo muito corretas. Não quer dizer que se você seguir outras religiões você vai ser salvo ou que Deus quer que você siga outras religiões. As outras religiões não são o meio ordinário de salvação, embora possam acontecer casos extraordinários como a própria doutrina católica admite, como os casos de ignorância invencível. Então um pouco quer dizer que se alguém segue uma outra religião, Deus está justificando e falando tudo bem, pode seguir, legal, é bacana. Absolutamente não. Existe uma única religião verdadeira e todas as outras estão misturadas com falsidades. Não nego que existem influências demoníacas nas outras religiões, mas isso também existe na nossa, né? Convenhamos. Esses padres aí que crianças, eu não consigo pensar que seja outra coisa que não isso. Mas o ponto é, não existe nenhuma semelhança, né, em termos de hierarquia, nenhum nível de igualdade entre o cristianismo, o catolicismo e as outras religiões. O cristianismo é absolutamente superior. Enfim, demonstrados esses pontos que eu tinha para trazer, eu vou trazer agora algumas ou poucas objeções mais óbvias que se costuma fazer a essas coisas que eu estou dizendo, que são dogmas católicos também, dogmas cristãos. Eu vou trazer aqui para rebatê-las. A primeira tese é a de que não há salvação fora da igreja. Portanto, né, isso refutaria tudo o que eu disse nesse vídeo. Isso, obviamente, é uma falsa interpretação dessa afirmação. Você abre ali o Catecismo Maior de São Pio X, você vai ver ele admitindo a possibilidade de salvação de pessoas em ignorância infalível. Pessoas que sequer sabem, por exemplo, o que é o Papa, o que é a religião católica, e não tem como superar essas condições, não tem os meios, né? Ora, essas pessoas, em pelo menos algumas acepções, estão fora da igreja. Então, o que isso significa? É óbvio, a igreja não pode entrar em contradição. Então, se é uma tese católica a de que não há salvação fora da igreja, e essa fala de São Pio X admite a salvação de pessoas fora da igreja em pelo menos algumas acepções, ou seja, existem diversas acepções de estar fora da igreja. Eu vou colocar aqui um trecho de um catecismo que apresenta uma dessas acepções. Se São Pio X admite que existem pessoas que podem ser salvas em ignorância invencível, ele obviamente está usando outra acepção de igreja que não é essa que eu apresentei aqui em cima. Que não é, né, por exemplo, ter se batizado por água dentro da igreja católica, frequentar os sacramentos e tudo mais. Afinal de contas, pessoas que estão em estado de ignorância invencível não recebem esse sacramento. Então, qual que é a resposta a isso? Qual que é a acepção que São Pio X está utilizando? Ele mesmo dá pistas dessa resposta. Ele fala de uma distinção entre membros vivos e membros mortos da igreja. O membro morto seria uma pessoa que faz tudo isso, frequenta os sacramentos, mas não vive a fé da igreja, não pratica ali a religião. Agora, o membro vivo é aquele que, embora possa não pertencer ao corpo da igreja, pertence ao espírito da igreja, que seria o caso dessas pessoas que estão em estado de ignorância invencível, não conhecem a igreja católica. Então, essa afirmação, quando se diz que não há salvação fora da igreja, a gente fala dos membros vivos, não dos membros mortos, não das pessoas que participam somente do corpo. E, portanto, em absolutamente nada essa afirmação anula algo do que eu tenha dito. A segunda tese é a questão de que não se pode ser salvo sem o batismo. E aqui a gente tem uma situação bastante semelhante com o caso anterior, porque mais uma vez o próprio São Pio X, isso é uma coisa que já foi defendida antes, defende que existem outras possibilidades de batismo que não somente o por água. Você pode ser batizado por sangue, por exemplo, que seria o caso dos mártires que não foram batizados por água, e você pode ser batizado por desejo, ter o desejo de receber o batismo e não ter recebido, seja um desejo explícito ou um desejo implícito. Então, mais uma vez, pessoas em estado de ignorância invencível, estão fora do corpo da igreja, podem sim ser salvas sem o batismo de água. E mais uma vez, isso não anula nenhuma das minhas afirmações anteriores. Se você tiver mais alguma objeção relevante para fazer a este vídeo,
convido você a deixar aqui nos comentários, que eu vou adorar ouvir mais objeções, né? Já li alguns artigos de pessoas que tentaram refutar esses meus pontos. A gente pode até fazer uma live aqui reagindo a algum desses artigos, eu mostro para vocês como que esses pontos de modo algum são refutados por essas objeções. Mas caso você tenha alguma nova objeção que seja relevante, deixa aqui nos comentários. Em síntese, o que eu quis trazer com esse vídeo é essa mensagem de que nós devemos, sim, amar as pessoas de outras religiões, o que é óbvio. Nós temos coisas, inclusive, a aprender com pessoas de outras religiões. Eu não acho que por eu ser católico, por exemplo, eu sou mais sábio do que todas as pessoas, né? Todas as bilhões de pessoas que não são católicas, não, de modo algum. E mesmo como católico, provavelmente um monge, como disse o Alan na nossa live, que está lá flutuando no Monte Athos, um monge ortodoxo, ele provavelmente tem muito mais contato com Deus do que eu. E provavelmente do que você também. Então, era isso que eu tinha para trazer nesse vídeo. E aproveito para te convidar a estudar lógica, porque como você pode perceber, erudição e conhecimento, né, em abundância de forma horizontal não garantem proximidade da verdade de forma nenhuma. Se você tem muito conhecimento, conhece muito da história da igreja, muito da doutrina católica, muito de teologia, mas não é capaz de olhar para essas afirmações e fazer uma análise como essa que eu estou fazendo, e enxergar implicações básicas dessas afirmações, você não está tirando o proveito que você poderia tirar efetivamente desses conhecimentos. Então não adianta, você deve estudar lógica para conseguir tirar mais proveito disso tudo. Independentemente do que você estuda, a lógica sempre vai te ajudar a ter uma performance melhor na sua área. Então faça o nosso curso Ingredientes, o link vai estar aqui na descrição, eu te espero lá dentro.